O que aconteceria se Genghis Khan liderasse um exército moderno? A figura de Genghis Khan, Temujin, evoca imagens de cavalaria indomável, estratégia militar brilhante e um império que se estendia por grande parte do continente eurasiático. Seu legado reside não apenas na magnitude das terras conquistadas, mas também na doutrina militar revolucionária que empregou: velocidade, comunicação, flexibilidade e coesão implacável. Mas o que aconteceria se esse gênio militar, com a mente forjada na estepe do século XIII, fosse transportado para a complexidade de um exército moderno, equipado com tecnologia de ponta, guerra cibernética e armas de destruição em massa? Dê like, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. Para analisar essa fascinante hipótese teórica, precisamos desvendar os elementos-chave da liderança de Genghis Khan e contrastá-los com as realidades operacionais e estratégicas do século XXI. A resposta mais provável não é tão simples quanto saber se ele fracassaria ou teria sucesso. Trata-se de uma análise minuciosa de como seus princípios atemporais interagiriam com ferramentas que superam até mesmo sua imaginação mais fértil. O sucesso de Genghis Khan baseava-se em 4 pilares: logística austera, disciplina absoluta, inteligência superior e, crucialmente, manobras envolventes e dissimulação. Na era moderna, a inteligência é o principal campo de batalha. Khan era conhecido por sua rede de espiões e mensageiros, que lhe forneciam informações vitais sobre as fraquezas e os movimentos do inimigo. Num contexto moderno, esse gênio da inteligência se traduziria numa apreciação imediata do potencial dos recursos de reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos, ISR, na sigla em inglês, satélites, drones de alta altitude e guerra eletrônica. Khan não desprezaria essas ferramentas. Pelo contrário, um líder com sua mentalidade pragmática e adaptável as abraçaria de todo o coração. Ele veria no drone RQ-4 Global Hawk a extensão perfeita de seu mensageiro a cavalo, capaz de enxergar além da linha do horizonte inimiga. Seu instinto o levaria a priorizar a guerra da informação e a guerra cibernética, reconhecendo que paralisar as redes de comando e controle, C2, do adversário é o equivalente moderno a cercar e desarticular uma coluna inimiga. Talvez o maior desafio que Khan enfrentaria não fosse a tecnologia, mas a burocracia e a estrutura de tomada de decisões de um exército moderno. Os exércitos ocidentais contemporâneos, por exemplo, são estruturados em camadas de comando, procedimentos operacionais padrão e uma enorme interdependência logística. O exército mongol, por outro lado, operava sob uma cadeia de comando notavelmente horizontal. Os comandantes de Tumen, 10.000, tinham grande autonomia para executar o plano geral, com a expectativa de que o fracasso se devesse à incompetência, não à falta de recursos. Essa filosofia se alinha surpreendentemente bem com o conceito moderno de comando por missão, Mission Command, onde a autoridade de decisão é delegada ao nível mais baixo possível para explorar oportunidades táticas. Genghis Khan, portanto, não se perderia em detalhes operacionais. Ele confiaria em seus subcomandantes, que ele teria selecionado impiedosamente por seu mérito, não por sua origem, como era seu costume, para lidar com os detalhes técnicos dos sistemas de armas. O papel deles seria puramente estratégico: definir o objetivo, a destruição da capacidade de combate do inimigo, e não simplesmente a tomada de território. Impor velocidade, exigir que as unidades operem em um ritmo que o inimigo não consiga acompanhar, utilizando a mobilidade aérea e terrestre de forma coordenada. Manter a disciplina. A disciplina mongol era lendária. Num exército moderno, isso se traduziria em tolerância zero para erros logísticos ou falhas no cumprimento de objetivos. Sua famosa política de dizimar uma unidade caso um de seus membros fugisse do combate garantia uma coesão feroz, ainda que implacável, que maximizaria o desempenho no campo de batalha de alta intensidade. A cavalaria mongol era a força de manobra mais rápida de sua época. Sua tática peculiar, a falsa retirada, ou Mingan, atrairia as forças inimigas para uma perseguição desordenada antes de se virar e aniquilá-las sob uma chuva de flechas. Curta, inscreva-se e compartilhe. No contexto moderno, este princípio de manobra indireta e ataque de flanco continuaria sendo a sua marca distintiva. Khan não usaria um grupo de batalha blindado, como tanques M1 Abrams ou T-14 Armata, para um ataque frontal direto se pudesse evitar. Ele usaria a velocidade dos helicópteros de ataque, dos veículos blindados Stryker ou a rápida inserção de forças de operações especiais para criar um flanco artificial. A logística é o calcanhar de Aquiles de todo exército moderno.
Os mongóis resolveram isso sendo quase autossuficientes. Cada homem carregava o necessário e a tropa estava em constante movimento. Um líder como Khan seria obcecado em reduzir a pegada logística de seu exército. Ele enxergaria o valor intrínseco na mobilidade aérea. Helicópteros de transporte pesado, como o CH-47 Chinook, não servem apenas para movimentar tropas, mas também para estabelecer bases operacionais avançadas leves e móveis, replicando o conceito das estepes no século XXI. A velocidade de deslocamento da força seria seu escudo, tornando impossível para o inimigo localizá-la ou bombardeá-la com eficácia. O terror era uma ferramenta estratégica essencial para Genghis Khan. A reputação de ferocidade dos mongóis frequentemente fazia com que as cidades se rendessem antes mesmo de uma única flecha ser disparada. Na guerra moderna, o uso do terror tornou-se mais sofisticado, mas continua sendo um fator poderoso. Se Khan operasse sob as restrições do direito internacional, seu gênio se concentraria em guerra psicológica e de percepção. Ele usaria deepfakes, disseminação massiva de notícias falsas e ataques de precisão direcionados para desmoralizar a população civil e as tropas inimigas. O objetivo deles seria sempre quebrar a vontade de lutar do adversário, fazendo com que a resistência parecesse loucura. Se Khan pudesse operar sem essas restrições, sua política de aniquilação seletiva para estabelecer domínio seria um fator geopolítico devastador. Um ataque de precisão contra um centro de comando ou uma cidade simbólica, concebido para enviar um sinal inequívoco da futilidade da resistência, encaixaria perfeitamente na sua filosofia de uso da força. A hipótese de Genghis Khan liderando um exército moderno não resulta em um anacronismo fadado ao fracasso. A liderança de Khan baseava-se em princípios atemporais, adaptabilidade, inteligência, mobilidade e um foco implacável em destruir a vontade do inimigo. Esses princípios são tão válidos na era dos mísseis balísticos quanto eram na era do arco composto. O resultado mais provável é que Genghis Khan se tornasse um líder militar terrivelmente eficaz, mas com uma curva de aprendizado inicial. Adaptação tecnológica rápida. Seu pragmatismo lhe permitiria assimilar rapidamente a tecnologia, drones, mísseis, comunicações seguras, e vê-la como uma extensão da estratégia da STEP. Revolução estrutural. Ele desmantelaria a burocracia militar excessiva e priorizaria uma estrutura de comando horizontal, capacitando seus comandantes de campo a tomar decisões rápidas, replicando o modelo de autonomia da Mongólia, priorizando ISR e segurança cibernética. Ele investiria maciçamente em inteligência e guerra cibernética, reconhecendo que o controle da informação é o equivalente moderno ao controle do campo de batalha. Sob seu comando, o exército moderno não apenas venceria batalhas, ele alcançaria a aniquilação estratégica do adversário com velocidade e ferocidade incomparáveis. Embora a guerra moderna exija considerações políticas e éticas ausentes no século XIII, um Genghis Khan transplantado seria um mestre no uso estratégico da força moderna para atingir objetivos geopolíticos, tornando-se o ditador militar mais perigoso e adaptável que o mundo moderno poderia enfrentar. Seu gênio residia na guerra de manobra e na guerra psicológica, e ambas são, em essência, independentes da tecnologia. A tecnologia simplesmente lhe proporcionaria ferramentas de destruição exponencialmente mais poderosas para executar sua visão de dominação absoluta. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!